Mais uma Economia de Bolso começando e na edição de hoje a taxa Selic, o Comitê de Política Monetária aqui do país, manteve a alíquota em 15% e a gente vai entender os impactos disso, não para a economia, também para a economia de modo geral, mas para a nossa vida cotidiana. Vamos falar também sobre o mercado de trabalho do país. IBGE divulgou números e o mês de julho, Brasil com 5,6% de taxa de desemprego, além, claro, da Dica Express e sugestões enviadas pela nossa audiência aqui para a TV Alemes. Está começando agora o Economia de Bolso. Economia de Bolsa, então, efetivamente começando. A gente já vem aqui para a nossa tela trazer os números da taxa Selic, né? A taxa básica de juros da economia, índice que é definido pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. A gente vem aqui essa definição que saiu agora na semana em que estamos gravando este programa. O Copom, então, mantendo a Selic na casa dos 15%, né, que já era o índice anterior. Nessa decisão, na ata divulgada pelo Copom, traz os boletins focos mais recentes até a decisão dessa manutenção da taxa, né, indicando a inflação no final de 2025 na casa dos 4,8% e para 2026 na casa dos 4,3%. O Copom entendendo que ainda está acima da meta, né, é preciso alcançar a meta, e um cenário incerto também, que foi um outro fator que motivou o Copom a manter essa alíquota na casa dos 15%. O Copom indicando economia resiliente, um câmbio pressionado e tensões externas, isso já pensando também nas questões geopolíticas e também no comércio exterior de todo o mundo, né? Todo o fluxo de comércio, não apenas do Brasil com outros países, mas também entendendo movimentos globais que podem até mesmo não diretamente envolver o Brasil. E para a gente entender um pouquinho mais, a gente já vem aqui para a nossa mesa, o Matheus já está aqui com a gente. Matheus, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente na TV Alemes, agora no Economia de Bolso. Muita gente já esperava, né? Os economistas mesmo, sei que sempre são consultados pelo Banco Central, imaginavam essa manutenção e muitos esperam que esses 15% vão ficar até o final do ano, né? Muito bom dia, Thiago. Bom dia, boa noite para quem está vendo as reprises, boa tarde, em qualquer horário que você estiver acompanhando a gente nos canais da Alemes. A gente está num movimento que se chama aperto monetário. O que significa isso? O Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele coloca a taxa Selic lá em cima, tentando frear a economia. Freando a economia, objetiva-se com que os preços parem de subir tanto, a inflação caia, né? E aí, esse é a linha. Embora a gente começou a ter, aí até a gente abordou no programa passado algumas coisas disso, a gente começou a ter um controle de preços mais efetivo, tá? Embora ainda não estrutural, a gente tem que ir acompanhando aí os próximos meses para ver se isso foi pontual ou se é uma tendência de recuo dos preços, né? Já pode abrir espaço para começar uma redução dessa taxa Selic. Alguns economistas já estão apostando nisso, tá? Por quê? Esses preços caminhando aí mais próximo da meta, que é 3% ao ano de IPCA, que é o nosso índice de referência, já abre um espaço para essa taxa Selic cair um pouco, mas ela continua muito elevada. 15% é uma taxa bastante elevada aí e afeta toda a economia e a vida de todos nós. Você falou uma coisa, Matheus, antes da gente partir para a nossa economia mais doméstica, né, como que a taxa Selic ela impacta o nosso dia a dia, né, que a gente fala taxa básica de juros, porque a gente já vai entrar nisso, mas antes eu queria perguntar, você falou que o Banco Central, de certa maneira, ele busca esfriar a economia. Parece contraditório, né? Você querer esfriar uma economia, sendo que todo mundo espera que uma economia cresça, que uma economia continue gerando riqueza. Mas a intenção é essa mesmo? É esfriar a economia? É fazer com que o país produza menos? Ou não é isso? O Banco Central, aliás, o Copom, ele procura outra coisa quando ele mantém uma Selic, quando ele reajusta para cima uma Selic? Infelizmente é isso mesmo, Thiago. É um efeito colateral. Se você objetiva controlar os preços, você precisa dar uma esfriada na economia. Segundo o arcabouço que está sendo montado, a política monetária do Brasil atual. Tá? Então, por exemplo,
A gente teve uma alta muito grande dos preços e a gente tem o desemprego muito baixo. Com o desemprego muito baixo, até a gente vai falar sobre isso, as pessoas consomem mais. As pessoas consumindo mais tende a ter uma alta dos preços. Então, o Banco Central, o objetivo é subir nessa taxa Selic, fazer esse tipo de controle. E o efeito colateral dele é bem sério, é diminuir a atividade econômica. Tá? Então as empresas contratam menos, dá uma esfriada mesmo na economia. Porque a ideia é a seguinte, você esfriando a economia, as pessoas vão consumir menos, as pessoas consumindo menos, você controla os preços. Não é que não tem que ter inflação, mas a inflação tem que estar dentro dessa meta. Exatamente. Nós já tangenciamos esse tema no programa anterior, eu acho que essa meta é muito rigorosa para um país com a estrutura brasileira. Como essa meta de 3% é uma meta bem rígida, a gente precisa, talvez pelo histórico do Brasil de ter muita inflação, lembra antes do Plano Real, que a gente flertou com a hiperinflação, aí tudo subia todo dia, talvez com esse medo aí o pessoal colocou uma meta bem apertadinha. Como essa meta está bem apertadinha, e a gente não tem uma ajuda tão grande assim do lado fiscal, nosso governo federal tem muitas demandas, né? Então sobra para o Banco Central, aí o Banco Central joga essa taxa Selic lá em cima para tentar esfriar a economia, embora muitos economistas também questionem, porque às vezes você tem um problema de inflação que é de determinado alimento por causa de questões climáticas, e essa taxa Selic não vai atuar nesse tipo de coisa, né? Então também tem economistas que criticam essa taxa de juros tão alta, porque dizem que ela não consegue controlar a inflação, porque a inflação está vindo de problemas geopolíticos, está vindo de problemas climáticos, né? Tanto é que nos Estados Unidos, para a nossa audiência entender, lá a inflação não conta esses produtos que são mais voláteis. Eles olham mais só para o núcleo da inflação. Eles não olham para essas coisas, se o chuchu subiu ou caiu, por exemplo, eles não olham muito para isso, tá? Porque eles entendem que esse tipo de coisa não é a taxa de juros que tem que ser, não é esse remédio que tem que ser usado para controlar a inflação. Entendi. Agora, partindo para uma economia mais doméstica, para a nossa vida mais prática, Matheus, quando a gente tem uma taxa de 15%, como que isso afeta diretamente a vida de quem está assistindo? A gente tem essas questões nacionais que naturalmente afetam todo mundo, mas, sei lá, quero fazer um empréstimo, quero comprar um carro, quero financiar uma casa. A Selic, ela me atrapalha? Tiago, agora nós vamos ter que dividir em dois grupos. O grupo de quem tem dinheiro e o grupo de quem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro aplicado para investir nas aplicações financeiras, a taxa Selic mais alta ajuda. Então, quem investe compra um CDB. Os retornos são melhores, os CDB sobem, todos os investimentos que acompanham o CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, sobe. Quem compra título do Tesouro tem uma maior remuneração. As letras de crédito do agronegócio, LCA, a imobiliária, LCI, todas elas, todo investimento em renda fixa tende a ser beneficiado quando a taxa Selic sobe, tá? E aí, esses investidores ganham mais dinheiro, tá bom? Então, para quem tem dinheiro, para quem aplica, é bom quando a taxa Selic sobe, tá? A aplicação na renda fixa fica mais lucrativa para eles. Agora, para quem precisa tomar empréstimo, fica pior, tá? Porque aí os financiamentos também ficam mais caros. Então, por exemplo, se você vai financiar casa, se você vai financiar carro, qualquer tipo de crédito fica mais caro. Consignado fica mais caro. Todas as linhas de crédito, cartão de crédito fica mais caro. Ora, o sistema bancário funciona assim, pessoal. Eles captam dinheiro de um lado e emprestam de outro. Quando você aplica, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira. Ela pega esse dinheiro e vai emprestar para outra. Se ela está tendo que pagar mais para quem está aplicando, ela vai também cobrar mais de quem está tomando o empréstimo. Por isso que afeta a vida de todo mundo. Afeta a vida de quem está aplicando, que daí tem boas oportunidades, e afeta a vida principalmente de quem está tomando empréstimo. Então, esses 15% é o que o banco tem que pagar, pelo menos, tarifa básica, quando ele se capitaliza. Aí, quando ele pega esse capital e vai emprestar para mim, vai emprestar para você, é uma taxa de juros que ela fica maior que os 15% para o banco ter a parte dele, ter o lucro dele nesse negócio. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, Thiago. Vamos simplificar aqui, tá? É muito complexo o sistema financeiro, mas para a gente simplificar para as pessoas entenderem, vamos supor que isso daí é um piso.
a taxa Selic vira um piso. Tá? Então, as outras taxas vão estar a partir disso. Tá bom? Por exemplo, se você for fazer um financiamento de veículo, sei lá, vai estar 36%, 38% ao ano. Né? Enquanto que se a taxa Selic tivesse 8% ao ano, talvez esses financiamentos de veículo tivessem 15%, 18% ou 20% ao ano. Tá? É porque daí também tem os riscos de crédito de cada modalidade. O risco da pessoa dar o calote, não pagar aquele financiamento, tem outras coisas, né? Mas quando você joga esse patamar lá para cima, as taxas já partem daquilo. A grosso modo, tá? Tem exceções. Por exemplo, se você for no Minha Casa Minha Vida, porque daí você tem subsídios, né? Você vai encontrar taxas atrativas ainda, tá bom? Mas na média, no geral, fica mais difícil para quem pega empréstimo. E é exatamente isso que o Banco Central quer. Porque daí as pessoas vão consumir menos e, em teoria, vai cair esses preços aí, a inflação vai indo para a meta. Essa é a ideia, tá? Do arcabouço de combate à inflação no Brasil. Então é isso, o tema não é tão fácil. No próximo boletim não, na próxima revisão aí de taxa Selic, manutenção, alto ou baixo, a gente volta a trazer esse assunto aqui, né, tentando explicar mais uma vez, entender os motivos pelos quais o Copom tomou a decisão e como isso afeta a sua vida. Mas agora eu queria mudar de assunto aqui no Economia de Bolso e falar de Drex. Você já ouviu falar de Drex, né? O Digital Real X, a versão digital do real, Matheus. Dá pra gente resumir dessa forma? Sim, Thiago. É um assunto polêmico, complexo, que a gente precisa de bastante tempo para aprofundar todo ele, mas de um modo bem resumido seria isso. A gente tem aí as cédulas, né? O papel moeda. Todo mundo tem aí em casa, na carteira, né? Essas notas. O Drex seria isso em formato digital. Por quê? Você tem uma série de custos relacionados aí ao papel moeda. Por exemplo, ele tem que ter todo um papel especial, todas as marcas d'água, todos os cuidados para evitar falsificação. Você tem também muitos custos para transportar esse dinheiro. Você pode ser assaltado com carro forte, essas coisas. Você tem muito custo relacionado ao papel moeda. Então o Drex seria esse real, só que no formato virtual, Thiago. E isso ajudaria nessa questão dos custos. Mas nem tudo são flores. Recentemente esse projeto até sofreu uma extensão no prazo. Por quê? Porque também aí nós vamos ser deparados com outros problemas, né? De segurança virtual, de cyberataques. Então, é um tema que tem que ter muito cuidado. Esse sistema digital tem que ser absurdamente protegido para que, antes de começar a funcionar, né? E Matheus, o Drex, ele é um real, ele pretende ser um real, faz parte do mesmo bolo quando o Tesouro chegar e falar, olha, vou usar um número hipotético. Hoje temos em dinheiro circulando no Brasil, sei lá, 1 trilhão, nem sei se é esse valor, 1 trilhão de reais. O Drex, ele vai estar dentro, imagino que seja muito mais, mas o Drex vai estar dentro desse 1, 2, 3 trilhões, ou teremos o real e teremos o Drex? Não, a princípio as discussões, que podem ser mudadas, né? A princípio ele vai ser o real digital, ele vai estar dentro desse bolo. Então é tudo real. Tem o papel real e tem o digital, mas é tudo real. Isso, ele vai estar na base monetária que chama, né? Então, você vai somar as duas coisas, vão servir para fazer transações, para fazer... A moeda tem alguns papéis, algumas funções. Por exemplo, ser uma reserva de valor, você pode guardar esse dinheiro para depois consumir. Ela é uma unidade de conta. Por exemplo, você vai comprar uma casa, como é que você fala que vale uma casa? Vocês já se depararam com essa dificuldade? Se não tivesse uma moeda? Aí você ia falar assim, vale 10 sacos de soja, vale 3 cabras, fica difícil fazer economia. Então, a moeda ela tem que ser capaz de ser uma unidade de conta, né? E meio de troca. Então, você troca um produto por outro por meio dela. Essas são as principais funções da moeda. Aí que gera as polêmicas com o Bitcoin. Tem gente que fala que ela é uma moeda, tem gente que fala que não, que é só um ativo financeiro. Porque ela não perpassa por esses 3 motivos aí, tá? Até em alguns países consegue, mas aqui, por exemplo, você não vai num salão, corta o cabelo e
troca por Bitcoin, Via né? de regra, não. Via de regra, não. Até acho que não é permitido fazer esse tipo de coisa, né? E Matheus, esse real digital, você falou que é um sistema que precisa ser muito complexo, tem que ser protegido justamente por ser digital, né, ataque hacker e tudo mais, mas numa situação mais prática, por exemplo, você falou de uma casa, eu vou comprar uma casa, ou um banco vai fazer uma grande aquisição e vai usar a moeda digital. É só uma transferência ou, sei lá, vou ter um contrato inteligente, que daí depois que todo mundo assinou esse contrato inteligente, a moeda é automaticamente transferida para trazer uma segurança para quem compra e para quem vende? Ou vai ser um outro tipo de uso? Já tem uma definição de como que vai funcionar na prática esse Drex? Olha, a gente tem algumas ideias já nesse sentido, porque é o seguinte, as pessoas confundem, falam, mas já está digital. Não, o que está digital é a transação. Eu não preciso ir lá, sacar 50 mil reais em papel moeda e entregar esses 50 mil reais para o vendedor de um carro, por exemplo. Eu não preciso fazer isso. A transação, pelo Pix, por exemplo, já é eletrônica. A transação. Mas o real não. O real ainda é um papel moeda, tá? Nessa nova roupagem, tudo vai ser digital. O papel moeda vai ser digital. Você não vai ter mais a cédula circulando. E também a transferência vai ser digital. Isso leva questões filosóficas também, tá? Porque o controle vai ser maior, né? Isso vai ajudar a diminuir a sonegação, porque todas as transações vão estar dentro de um ambiente que vai poder ser monitorado, né? Então tem um lado positivo. O lado positivo é que a sonegação vai ficar mais difícil. E por um outro lado também, filosoficamente, quem é mais liberal fica com o pé atrás, porque aí o Estado vai ter um olhar maior sobre o cidadão. Tá? Então tem essas duas coisas aí. Ele vai saber de onde está saindo e para onde está indo. Você vai saber, vai ser possível rastrear. Hoje, muitas coisas ilícitas são feitas com papel moeda, porque você não consegue mensurar. E se não tiver uma câmera filmando, né? Então, muito negócio ilícito é feito em papel moeda. Então, também tem isso, vai coibir as coisas ilícitas também, esse real digital, né? Mas vai aumentar o controle do Estado sobre o cidadão. Então, tem esses dois lados para a nossa audiência pensar sobre isso. Tá certo, é um assunto complexo, né, Matheus? A gente, com novidades surgindo, ou se a nossa própria audiência mandar dúvidas, a gente volta com certeza a tocar nesse assunto, para todo mundo, a gente tentando democratizar o acesso a essa informação. Matheus, antes da gente ir para o intervalo, vamos para uma dica express, economia express também. Um minutinho, Matheus. A partir da pergunta da Kalina, que nós recebemos aqui nos nossos canais digitais, consórcio, atenção com as taxas. Qual que é a sua dica express para quem está querendo fazer um consórcio e tem que ter atenção com a taxa? Que taxa que é essa, Matheus? Um minutinho. Taxa de administração. A minha dica é: consórcio é uma alternativa muito legal em relação ao financiamento, porque não tem juros. Mas cuidado com a taxa de administração, porque tem alguns locais que colocam uma taxa de administração tão elevada que aí é quase como se você também estivesse pagando juros. Consórcio é legal, mas cuidado com a taxa de administração do seu consórcio. Então é isso. A dica express dada, então, atenção com a taxa de administração do seu consórcio, dá uma boa olhada ali, não se engane com aqueles parcelamentos fáceis, metade da parcela até a sua contemplação, mas a taxa lá em cima, né, Matheus? Isso, cuidado com a taxa. Então é isso, a economia de bolso vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar da taxa de desemprego no Brasil. Economia de bolso de volta, agora para falar do desemprego no Brasil, dados divulgados pelo IBGE. Vamos aqui para a nossa tela trazer então essas informações com relação ao desemprego para o mês de julho de 2025. O IBGE indica então uma taxa de desocupação de 5,6% no Brasil, enquanto no mês de junho
a taxa ficou na casa dos 5,8%. Em julho de 2024, um ano atrás dessa pesquisa, a taxa era de 6,8%. A população desocupada no país, a partir dessa pesquisa do IBGE, força de trabalho desocupada, 6,12 milhões em julho, em contrapartida, lá em julho do ano passado, 7,3 milhões. A gente tem aqui outra tela com mais algumas informações com relação ao desemprego no país, dados também do IBGE. As pessoas desalentadas, aquelas que desistiram de procurar emprego, né, e que não entram nesse cálculo de desemprego porque elas nem sequer estão procurando, cerca de 2,7 milhões de pessoas no mês de julho, uma redução de 11% no trimestre, de 15% no ano de 2025. E uma última tela aqui, antes da gente partir para análise, IBGE também trazendo a média de rendimento, a média salarial do brasileiro, cerca de R$ 3.484 no mês de julho, uma alta de 1,3% no trimestre e de 3,8% no período de 12 meses, no período de um ano. Matheus, a PNAD contínua que mede que o IBGE usa, né, para medir o desemprego, ele é um dado recente, existe nessa metodologia, nesse formato, desde 2012, né? Nesse período de 2012 para cá, é a menor taxa da série histórica, mas é uma série histórica relativamente recente, né? Mas como que você avalia esse número? Claro que a gente ter gente empregada no país é bom, a taxa de desocupação é boa. Algum outro olhar para a gente ter? Tiago, inclusive o Mato Grosso do Sul aqui teve uma das menores também da história. A menor taxa de desemprego do Brasil já está entre as menores da série. Chama taxa de desocupação, mas no popular a gente fala taxa de desemprego, tá? O nome bonito na economia é taxa de desocupação. Isso. Beleza. Mas a gente chama de taxa de desemprego mesmo. Certo. E o Mato Grosso do Sul, dentro do limite de baixa do Brasil, aqui está menos ainda. A gente está em uma das menores do país. Como eu já expliquei para vocês, em economia é cobertor curto, sempre cobertor curto. Você melhora uma situação e pode dar problema em outra, tá? O que acontece aqui? A notícia é boa, então a gente tem... o desemprego, gente, é terrível. Na questão pessoal das famílias, a pessoa não encontrar emprego é terrível. É desastroso para uma família. Então esse indicador aqui é muito bom. Ou seja, as pessoas não estão precisando procurar tanto emprego e não estão encontrando, tá? Quem precisa procurar está encontrando. E aí, se você olhar aqui, também melhorou o rendimento. Então, são dados positivos. Mas isso está muito em linha com a outra conversa que a gente teve do Banco Central subindo a taxa Selic para tentar baixar os preços. Porque se tem mais dinheiro circulando, os preços tendem a se elevar porque quem vende acha que pode ganhar um pouquinho mais e cobrir seus custos. Toda uma cadeia, né? Exatamente isso. Então, até tem um nome técnico para isso que chama curva de Phillips. Essa relação entre desemprego e inflação. Então, quando o desemprego está muito baixinho, gente, não é uma verdade absoluta, em economia não tem verdade absoluta, tende a pressionar um pouquinho os preços para cima, porque as pessoas com emprego e com renda crescendo compram mais. E aí o comerciante vai subindo os preços, né? Então você tem que tentar equilibrar. Mas a notícia é boa. O Brasil, ele é caracterizado por ter uma informalidade muito grande, Thiago. Então, vamos supor que o cara é informal. Ele não está procurando emprego, ele não aparece nessa estatística aqui. Então, por isso que a gente tem que olhar essa estatística também olhando a taxa de informalidade. Porque se a pessoa faz os bicos dela e não sai para procurar emprego, porque ela está satisfeita com os bicos dela... Não é considerado desempregado. Não é considerado desempregado, porque ela está produzindo alguma coisa, mas no mercado informal. Ou empreendendo, tentando fazer um negócio próprio. Então, esse foi um indicador positivo. Parece que o trabalhador por conta própria, que abriu um CNPJ, também melhorou um pouquinho aí nesses indicadores, né? Então... o retrato do mercado de trabalho brasileiro é positivo. As pessoas estão encontrando emprego, as pessoas estão ganhando um pouco melhor. É positivo o mercado de trabalho. O próprio BGE, ele traz aqui na PNAD contínua, que trouxe esses dados com relação à taxa de desocupação, que é o jeito certo de falar, né? Uma população ocupada de 102,4 milhões de brasileiros, um nível de ocupação de 58,8%.
isso considerando, claro, uma população global. E Matheus, você citou Mato Grosso do Sul, a gente também sempre vê os dados do CAGED, né, que mês a mês o Ministério do Trabalho divulga, e Mato Grosso sempre com números bons também, né? E se fala até numa situação de pleno emprego, quando a taxa de desocupação, a taxa de desemprego é baixa. O que é esse pleno emprego? No caso de Mato Grosso do Sul, a gente escuta muita gente falar que Mato Grosso do Sul está num pleno emprego. O pleno emprego é porque a taxa é baixa, as pessoas estão só trocando de emprego, como é que é isso aí? Isso, Thiago, exatamente isso. Você foi perfeito, cirúrgico. Quando a gente analisa o mercado de trabalho, a gente tem que olhar a taxa de desocupação, os dados do CAGED, que daí nós vamos estar falando da economia formal, para o pessoal entender, as empresas, elas têm que reportar para o Ministério se elas contrataram ou se elas demitiram naquele período. Então a gente tem uma noção aí de como é que está o mercado de trabalho, mais a taxa de informalidade. Olhando esses 3 variáveis, você entende como é que está o mercado de trabalho. E aqui no Mato Grosso do Sul, a gente diz próximo ao pleno emprego ou em pleno emprego, quando aquela taxa de desemprego é quase nula. Então, a taxa aqui no Mato Grosso do Sul é tão baixa que a gente considera que está todo mundo que procura emprego encontra, porque estatisticamente, Thiago, 2%, 3%, pode ser que na margem de erro seja 0. É uma questão mais técnica, mas quando a gente está por aí, é aquela pessoa que só está migrando de uma profissão para outra, é algum erro da própria pesquisa, que qualquer pesquisa tem uma margem de erro. Então, quando ela está super baixa, em torno de 3%, Aí se fala assim em pleno emprego. E aí isso gera outro desafio. Porque vamos supor que de uma hora para outra vem uma grande empresa para cá. E o Mato Grosso está recebendo muitas empresas. Você vai encontrar dificuldade de encontrar uma mão de obra, sobretudo qualificada em determinado setor. Porque se na média já está com desemprego baixo, você imagina em determinados setores. Então aí é um outro desafio aqui para a nossa região. Bom, essas então são as informações da taxa de desocupação, né, mercado de trabalho e desemprego no Brasil. Falamos também um pouquinho de Mato Grosso do Sul, um assunto também que a gente sempre vai estar abordando aqui no Economia de Bolsa para explicar para todo mundo aí o que esses números de fato indicam. Matheus, a gente está caminhando já para o final, a gente tem ainda 2 momentos importantes e todos eles com contribuição da nossa audiência que mandaram suas perguntas lá no @TV e Rádio Alemes e também no @MatheusAbrita. Queria começar falando de dinheiro na prática. A nossa pergunta do Everton Falcão, que perguntou: quantos % do meu salário? Essa pergunta eu escuto muito, eu também tenho essa dúvida. Quanto que eu tenho que poupar por mês do meu salário? Ou tentar, né? Que tem gente que não consegue. E tem várias dicas. A primeira dica também é você já poupa esse dinheiro no início do mês. Já considera que você não tem mais esse dinheiro. Se você esperar o final do mês para ver se sobrou para poupar, nunca vai acontecer. Então caiu, pingou lá o seu salário, já separa 20%. Não existe uma verdade absoluta em educação financeira. Tem pessoas que vão conseguir poupar 50%, tem pessoas que vão conseguir poupar 5%, tem pessoas que não vão conseguir poupar nada. Mas um número, a gente tem uma regrinha chamada 50-30-20. 50% para suas despesas fixas, 30% para suas despesas variáveis e 20% para você poupar e investir. Então, Everton, parabéns, você está preocupado com uma questão importante. Se você poupar 20% do seu salário, é um número interessante. Lembrando que, Thiago, primeiro a pessoa tem que fazer a sua reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele dinheiro que você deixa de lado, que você aplica ali naquela aplicação que tem liquidez imediata, que você pode sacar a qualquer momento. Geralmente em torno de 6 meses a 1 ano do seu gasto de vida. Mas é difícil, hein, Matheus? Isso aí. É muito difícil. É muito difícil. Mas você tem que tentar. Puxar a história do cobertor curto é difícil, mas tem que tentar, mas é difícil. Tem que ter uma meta e fazer um plano. Faz o seu orçamento e tenta achar ali 20% até você completar a sua reserva de emergência. Depois você vai inventar moda de investir em ações, investir no Sena. Primeiro a sua reserva de emergência. Fechou. Matheus, 1 minutinho para a gente encerrar. Não queria deixar de falar dessa pergunta que vem da Rafaela, erro comum. A gente colocou no erro comum porque eu já imagino a sua resposta. O Tigrinho, Matheus, os aplicativos de aposta, eles podem ser utilizados para diversão? Não, eu tenho muita responsabilidade. Eu vou colocar lá e vou parar. Isso é um erro ou não é? Olha,
Aí até a gente precisa chamar aqui até um psiquiatra, um psicólogo, estudioso da neurociência, porque esses jogos, eles mexem com a química cerebral. Inclusive é comparado até a algumas drogas, tá? Pode virar um vício, então toma muito cuidado. Muito cuidado com o bet, muito cuidado com o tigrinho, tá? Muito cuidado. Não é investimento, isso eu posso afirmar com categoria, porque tem gente achando que é um investimento. Não é investimento isso, pelo amor de Deus, não é investimento. E dificilmente você vai sair da pobreza com essas coisas, tá? No longo prazo, essa é a principal diferença de jogos de azar para investimento. No longo prazo, o investimento vai te tirar da miséria. No longo prazo, sendo bem feito, ele vai tirar. O jogo, não. Você nunca vai sair. Nunca. Tanto é que até as bets honestas dizem, isso aqui não é investimento, é só uma brincadeira. Porque no longo prazo, você nunca vai sair da pobreza por meio de jogo. Tomem cuidado. Tá dado o recado, então. Matheus, chegamos ao final. Muito obrigado e até a próxima edição. Eu quem agradeço, pessoal. É sempre uma satisfação enorme estar com vocês aqui. E até uma próxima. Mandem suas perguntas. É isso aí, isso que eu ia falar agora. Participa com a gente. Procura a gente no Instagram, @TV e Rádio Alemes, ou também no @Matheus Abrita. Fica acompanhando, porque sempre vai ter ao longo da semana, 1 ou 2 vezes, uma caixinha para você mandar perguntas aqui para o Economia de Bolsa. E lembrando que você pode reassistir essa edição ao longo da nossa programação e também no nosso YouTube. É só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Muito obrigado por ter acompanhado a Economia de Bolsa e até uma próxima edição.